Boa noite, gente. Bem-vindos à Maratona Bastidores Médicos. Eu sou Ana Rosa Sprenger, sou dermatologista aqui de Curitiba. Apresento a Ânia Cordeiro, que também é dermatologista aqui em Curitiba, também do Dr. Staff. E dou as boas-vindas a vocês com o nosso convidado, o Dr. Sancler Baus. É uma honra receber nosso grande convidado, nosso grande amigo, que é psiquiatra e professor de psicofarmacologia na especialização de psiquiatria do Hospital Porto Seguro e professor também aposentado da Universidade Federal do Paraná. Então, é uma grande honra receber vocês aqui. E, Sancler, estou muito feliz por você estar começando a nossa maratona. Vai ser um prazer, uma noite muito bacana da gente aqui conversando, entrevistando você, fazendo perguntas pertinentes à psiquiatria e à ansiedade e depressão junto aos funcionários, né? Então, muito bacana ter você aqui. Muito obrigada pela tua presença. Boa noite, Ana Rosa, Ânia. Eu que agradeço o gentil convite de vocês, né? Sempre é uma satisfação poder estar junto e trocar ideias aí em relação a questões que talvez possam contribuir com nossos colegas. A gente hoje vai ter bastante convidados, temos convidados aí de todo o país e também fora do Brasil, então vai ser muito bacana, muito animado a gente estar aqui conversando essa noite. A nossa primeira transmissão simultânea entre Facebook, Instagram e também a nossa plataforma. Então, vai ser muito bacana esse aprendizado. Vocês me ouvem bem? Está com eco? Está precisando melhorar o áudio? Não, o áudio está bom. O vídeo que dá um pouquinho de delay, né? A nossa plataforma. Deixa eu ver aqui. Se precisa ajustar. Sabe o que você tem que fazer, Sancler? Eu acho que você tem que desligar o teu Instagram. Não sei se você está com ele ligado. Sim, estou com ele ligado. Uhum. Acho que a Ânia também, senão ele começa a dar eco de lá. Tá. Aí eu passo tudo daqui, tá? Ok. Gente, então, acho que a gente podia começar, né, com as perguntas. Quem estiver aqui no Instagram, convido para vir ver a gente aqui no YouTube. Estamos todos aqui no nosso canal do YouTube, Dr. Staff. Então, é só clicar lá e a gente espera vocês aqui, tá bom? Mas eu vou falando aqui com vocês também. Sancler, podemos ir para a primeira pergunta para não te atrasar? O que você acha? Estou pronto, preparado. Então, vamos lá. Você tem notado, Sancler, um aumento dos casos de depressão e ansiedade nesses últimos 2 anos? Pessoal, não tenha dúvida, isso eu acredito que tenha sido uma observação, tanto assim privada, nos acompanhamentos de cada um dos nossos colegas psiquiatras, médicos, assim como nas pesquisas, né? O mundo todo, lá, quando começou a pandemia, eu me lembro, uma das primeiras lives que eu fiz foi o que as ameaças significam para o funcionamento do cérebro e como que ele poderia reagir, né? E vários pesquisadores, eles já alertavam para esse risco do aumento dos transtornos mentais durante a Covid. E esse aumento não tem sido discreto, pessoal, tem sido grande. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que na depressão, em torno que antes da pandemia estava em torno de 10%, ela subiu para quase 20% durante os meses da pandemia. A ansiedade foi um aumento mais exponencial ainda, de 7% foi para 28%. Não tenha dúvida, né? Isso é compreensível para nós psiquiatras por conta dessa questão do perigo da ameaça concreta que o vírus passou a representar com todas as suas consequências aí devastadoras, né? Então, de fato, isso tem acontecido, sabe, Ana Rosa? Nossa, eu imagino, Sancler, porque a gente
ouve falar, a gente vê os nossos pacientes chegarem lá no consultório com bastante queixa, né? Então, eu tenho visto, como a minha expertise em psiquiatria não é muito grande, eu tenho visto bastante pacientes virem falando que não tinham e agora já tem diagnosticados e tratados. Então, eu tenho visto crescer também e tenho visto meus pacientes que já tinham esse tipo de patologia mudarem, terem que mudar a medicação durante aí todos esses acontecimentos da pandemia, né? Eu lembro, para quem chegou agora, a gente está falando sobre ansiedade e depressão entre os funcionários de consultório e entre as pessoas na pandemia. Eu já tinha feito uma live no começo da pandemia com o Sancler no meu perfil do Instagram, e aí a gente estava comentando, né, Sancler, da ansiedade, como é que estava aquela angústia, aquela incerteza da pandemia, mas ao longo desses 2 anos, eu acho que essa live já tem 2 anos, porque foi no começo da pandemia, Isso mesmo. Então, tudo isso deve ter mudado esse cenário, você deve estar com muito mais trabalho nesse momento, né? E você vê também que os pacientes que já tinham essa patologia que podem ter mudado de situação, né? De fato, vocês não ligam que está aparecendo aqui o meu gato. Veio participar. Dá licença, ele adora participar. Às vezes ele me diz assim, não, Sinclair, não é bem assim, ele me corrige. Brincadeira. Não dá para ver ele aí, você está vendo, Ania? Ele deu uma parecidinha. Um pouquinho. Ele passou? Eu acho que eu estava olhando os comentários. Ele é, na verdade, o gato da minha filha. Mas, enfim. Muito fofo. Uma coisa que está acontecendo e que a gente vem acompanhando são pacientes que estavam estáveis, né, dentro do seu tratamento psicoterápico, psiquiátrico, e desestabilizaram, precisando, como você falou, ou fazer um reajuste de tratamento, né, seja na forma de intensificar a medicação ou até mesmo modificar ou intensificar a psicoterapia, né? E eu me lembro agora de uma outra pesquisa recente que saiu no Lancet, dizendo que para aqueles pacientes que tiveram a positivação, né, do COVID, num tempo de 3 meses após a positivação, 20% desenvolveram o transtorno mental, seja a depressão ou a ansiedade, que são os mais comuns, né? Então, a gente está vivendo uma época, para todos nós, assim, absolutamente inovadora do ponto de vista de ajustes em relação a perigos, né? Nós vivemos, primeiro, esse perigo, que é o perigo sanitário. Posteriormente, o isolamento que se instalou. Eu me lembro, logo após o início da pandemia, a recomendação era não sair de casa. Meu gato está desconectando aqui, desculpa. A recomendação era não sair de casa, a gente estava absolutamente ameaçado por um perigo que ninguém conhecia. Continuamos desconhecendo pra caramba, né, a respeito desse vírus. Porém, já há algumas informações que nos ajudam, especialmente a questão da vacinação, que traz uma proteção tremenda aí para a população, né? E, além disso, prejuízos financeiros, a questão do nosso desgoverno também, né, da nossa falta de uma orientação sanitária adequada por conta das nossas autoridades, tudo isso promove um ambiente extremamente, digamos, instável, inseguro e favorecedor de descompensações ou novos casos de transtorno mental. Eu tenho visto também, Sancler, que os casos de ansiedade também, né, pioraram muito, e isso, e também os distúrbios e o síndrome do pânico, as pessoas têm mais hoje em dia, né, e eles falam assim, olha, eu nunca vi isso na minha vida, eu fui parar no hospital, ao invés de parar no hospital de Covid, por causa de Covid, eu fui porque achei que eu estava morrendo e era a síndrome do pânico. Assustador, um ataque de pânico é uma coisa assustadora. Eu sempre tento orientar para os meus alunos, seja quando eu dava aula na graduação e agora, né, na pós-graduação,
que a gente tem que ter um respeito tremendo pelas pessoas que sofrem ataque de pânico, né? A experiência de um ataque de pânico é uma das piores coisas possíveis, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional, né? Não é à toa que as pessoas, como você explicou, Ana Rosa, elas correm para os pronto-socorros, porque a sensação é de morte iminente, não existe algo mais, vamos dizer assim, violento do ponto de vista psíquico, né, do que essa sensação de que você está caindo no precipício. É terrível. E, assim, eu acho que estes componentes da ansiedade, eles muitas vezes não são adequadamente identificados, né? As pessoas vão se acostumando, se adaptando, e nós, humanos, temos uma capacidade de adaptação fantástica, né? Muitas vezes ela até nem é saudável, porque acaba nos fazendo nos acomodar a um estresse crônico, que pode trazer inúmeras consequências desagradáveis, né, abrindo aí patologias que a pessoa já possa estar predisposta. Eu tenho visto muito isso também. Bom, acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Pessoal aí que está interagindo, podem enviar as perguntas de vocês, que eu estou de olho aqui nos comentários. Tenho o maior prazer, o Dr. Sancler é muito acessível, vai ter o maior prazer em passar para vocês, né, a resposta. E como doença ocupacional, Sancler, eu tenho visto, assim, sabe, no meu consultório e de amigos, né, consultórios de amigos, como isso aumentou muito na população em geral, e isso aumentar dentro dos nossos estabelecimentos, né, Sancler? Não é todo mundo que tem um Sancler perto para tratar, né? A sua secretária está salva, mas a nossa não, né, Ania? Ana Rosa, eu não tenho secretário, você acredita nisso? É mesmo, Sancler? Quem é que cuida de você? Olha, você acredita? O WhatsApp hoje é minha secretária. É que eu tenho essa facilidade, né? A prática clínica psiquiátrica, como eu faço, né? Eu tenho um consultório que é só meu, divido com a minha esposa, que é psicóloga, enfim. Então, ela é muito tranquila nesse sentido, porque eu faço contato com os pacientes, muitas vezes, ao conversar com a pessoa que me procura, porque eu mesmo sou a minha secretária, digamos assim, eu identifico que não é um caso para eu atender, né? E aí eu já encaminho, muitas vezes, né? Alguns colegas estão melhor instrumentalizados para alguns casos. Então, isso facilita muito para, né, os pacientes que me procuram e também acaba facilitando a minha vida no sentido de que, na medida em que a gente acaba tendo, como você bem colocou há pouco, Ana Rosa, um ou mais funcionários, a gente também tem que cuidar deles, né? Cuidar da saúde deles, tem que se preocupar com isso, que tenha um ambiente, né, na clínica, um ambiente de equipe que seja um bom e acolhedor ambiente. O que eu tenho visto, assim, lógico, a medo, né, que elas, como as nossas assistentes, como profissionais da saúde, ficou muito apreensivo vendo tantas mortes entre profissionais da saúde, e aí gera essa ansiedade. A gente toma todos os cuidados os cuidados sanitários, né, as medidas preventivas dentro do consultório, mas isso pode gerar uma certa inquietação. Nem todo paciente, né, Sancler? Às vezes, nem todos os pacientes respeitam Não tem dúvida, Ana Rosa. Vocês devem ter essa experiência. Todas as pessoas com quem eu converso dizem que estão se cuidando muito. Todas. Todas. Né? Aí você vai analisando, a anamnese vai caminhando, e o que acontece? Aí o cidadão começa a soltar. Eu fui no churrasco do meu amigo, eu passei o ano novo, a virada na praia, em Copacabana. Então, isso, de fato, não é? Faz com que a gente tenha, neste terreno natural
da insegurança na vida de cada um dos seres humanos, de cada um de nós, o que acontece nas épocas pandêmicas? Há um aumento tremendo dessa faixa de insegurança, sobre a qual a gente não tem controle, né? Então, isso nos vulnerabiliza, não tenha dúvida. Mas, voltando um pouquinho à pergunta que você fez, a respeito dos casos de depressão como doença ocupacional, muito provavelmente, né, ambientes de trabalho que sejam favorecedores de condições assim estressantes, né, muitos deles acabam fazendo com que a pessoa tenha, né, quadros de transtorno mental. Uma das causas, se eu não me engano, no Brasil, a depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho. Assim, provavelmente esteja crescendo. Os estudos na OMS, eles mostram que os transtornos depressivos, eles estão se transformando na causa mais importante de prejuízo para a humanidade na atualidade. Depressão. Nossa, muito impactante isso, né, Sancler? Tem um estudo de 2011, um belíssimo estudo com quase 300 mil pessoas no mundo afora, né, em vários países da OMS, e o Brasil, nesse levantamento, foi o país com o maior número de pessoas deprimidas dos países em desenvolvimento. Então, é uma pena que a gente hoje, para os transtornos mentais, e especificamente para a depressão, ou para o pânico, como você citou, Ana Rosa, a gente não tem um marcador biológico periférico. Eu sonho com isso, mas eu acho que eu não vou alcançar. Eu sonho com isso. Imagine que maravilha a gente usar transaminase cerebral, hein? Um TSH para saber se você é bipolar ou não é bipolar. Ou mesmo orientar a necessidade de doses ou a manutenção de um determinado medicamento. Isso vai acontecer. Em algum momento a medicina vai chegar nessa condição. Mas, por enquanto, nós trabalhamos com algo subjetivo. E você tem notado, assim, essa variação né, para o home office, né, essa mudança de ares, né, mães dentro de casa com crianças agitadas, mães sobrecarregadas com trabalho, com home office, ou mesmo o profissional da saúde que está trabalhando à distância, está trabalhando remotamente. Você tem visto assim mais casos de consulta por causa desse ambiente de home office? O que você acha? É interessante, né? O isolamento social, ele traz uma vulnerabilidade para o nosso equilíbrio mental, né? O apoio social, as redes de apoio social são importantíssimas e vêm sendo muito estudadas na psiquiatria, né? E hoje a gente não tem, né? A gente não se encontra com os amigos, você não sai, às vezes, nem com a família, não encontra nem com a família. Eu me lembro, eu tenho um neto, meu neto mais recente, o Arthur, está com 1 ano e alguns meses. Eu fiquei a maior parte dos primeiros meses da vida dele sem convivê-lo, sem vê-lo, sem abraçá-lo, porque estávamos nessa época mais assim preocupante, né, do Covid. Então, isso tudo vai empobrecendo coisas que são fundamentais para nós, seres humanos. Esse é um aspecto. E o outro, muito bem descrito por você, Ana Rosa, é assim, eu sempre fico imaginando aquelas famílias, né, o pai, a mãe, trabalhando em home office, com 2 crianças pequenas em casa, num apartamento pequeno. Meu Deus, eu não sei como essas pessoas conseguiam transitar e lidar com esse estresse, né? Como eu digo, o online, ótimo, ele mantém a gente podendo trabalhar, mas, ao mesmo tempo, traz uma série de sobrecarga. Por que está tendo tanta... Eu me lembro, final do ano passado, todas as mães queriam que as escolas de crianças pequenas, e talvez não só as crianças pequenas, voltassem a funcionar. Por quê? Estavam desesperadas, não suportavam mais a sobrecarga, exatamente, né, disso que a gente está falando. E isso é só um desdobramento, nós nem estamos falando da possibilidade de alguém ter pego o Covid. Imagine, isolamento, quarentena
e ainda o desdobramento, às vezes até cruel, do falecimento. Quantos falecimentos, meu Deus do céu, né? Pessoas enlutadas, famílias enlutadas. Então, Flávia, aqui... Desculpa, te interrompi. Não tenha dúvida, né? Assim, a gente está vendo uma condição hoje favorável à redução do preconceito em relação aos transtornos mentais, que é tremenda, é enorme. Já diminuiu muito, mas ainda é enorme. Assim, então... E assim, comentando, a Flávia também comenta aqui, né, que muitos ambientes da saúde que já são estressantes por si só, pois atende às questões da doença, da fragilidade, e isso também predispõe ao colaborador da área da saúde um fator predisponente a mais, né, para desenvolver essas patologias, né, Sancler? Não tenha dúvida. A gente sabe de colegas que estão na linha de frente e a gente tem a maior admiração por eles, as pessoas que estão em ambulatório, que estão em enfermarias, em UTIs com pacientes de Covid, são verdadeiros heróis, né? Pessoas assim que abnegam de um monte de possibilidades e estão ali tratando, cuidando, e alguns desses vêm a pegar o Covid e a gente soube, né? Tinha uma estatística, agora eu não tenho acompanhado, uma estatística não, uma marcação no CRM dos médicos paranaenses que morreram por Covid, né? Então, não deixa de ser uma tragédia isso. E para os sobreviventes é uma sobrecarga enorme. Sim, com certeza. Você vê, imagine você num hospital psiquiátrico com um paciente em agitação psicomotora. Você tem que conter. E esse paciente está com Covid. Olha o teu risco. Né? Pois é, e o funcionário tem que reunir forças e depois para poder conviver com a família. Muitas vezes essas mães têm filho pequeno, têm filho que precisa estar no ambiente online da escola, então isso tudo é uma loucura, né, Sancler? Muito sério. E você falou uma coisa assim, né, dos funcionários de uma clínica, de um hospital, enfim, de um consultório, né, bem estruturado ali, uma equipe que está recebendo pessoas que você não sabe qual é o nível de cuidado. Algumas até podem estar se cuidando bastante, mas podem estar transmitindo, e outros que, digamos, não têm cuidado nenhum e estão transmitindo. Então, essa insegurança, ela agrega um estresse ocupacional muito grande. Eu não sei dizer quanto da pandemia contribuiu para que no CID-11, provavelmente isso já estava sendo bem estudado, entrou finalmente o tal do burnout como uma condição pré-doença ou doença, um pouco em discussão, mas, porém, já se transformou num diagnóstico psiquiátrico. Já tem até um código, QD85 do CID-11, burnout. Essa é a pergunta aqui da Juliana, que pediu para você falar um pouco sobre a síndrome de burnout. Meu Deus do céu. É interessante, né? Eu acho que, assim, nós, seres humanos, vivemos muito sob a égide dos modismos. Tem modismo em tudo. Né? E quando começou a se falar em burnout, eu disse assim, isso é um modismo. Né? É porque você não está conseguindo diagnosticar adequadamente aquilo que o estresse do trabalho acabou promovendo, né, digamos, na sua suscetibilidade. Mas hoje, isso tomou uma dimensão tão grande, Juliana, que a própria Organização Mundial da Saúde está reconhecendo que o estresse crônico em ambientes de trabalho, ele pode, né, seguindo determinados sintomas, definir uma patologia médica. Né? Esgotamento, se eu não me engano, são 3 os sinais básicos. Né? Esgotamento,
O segundo é distanciamento em relação ao trabalho, aos colegas. Pode entrar aí alguma coisa como a pessoa ficar mais azeda, mais cínica, é uma descrição que é feita, né? E, finalmente, por último, a questão da falta de eficácia. Eu tenho um certo cuidado, Juliana, porque é o seguinte, inúmeras condições que possam ser até passageiras, elas se enquadrariam neste grupo que pode receber um diagnóstico. Então, é uma questão que a gente ainda vai ter que, digamos, aperfeiçoar. Mas eu acho que o que não dá para negar é a questão assim, como é o ambiente de trabalho onde eu estou inserido? Como é a minha equipe? Como são as exigências? O que a gente chama de cultura organizacional. E, muitas vezes, as pessoas convivem com colegas de trabalho que são insuportáveis, né? Existe hoje até a preocupação de assédio moral nesse tipo de ambiente. Enfim, eu acredito que isso é uma questão importante, em aberto, e que ainda vai se ampliar bastante. A gente vai ter que se aprofundar, ter muito mais estudos. Mas ela, né, acontece e vem sendo hoje, então, prestigiada pela Organização Mundial de Saúde no CID-11. Muito bem. Bom, a próxima pergunta, Sancler, e você ali, você tem atendido muito pessoal da saúde, assim, tem procurado para consulta, assim, as nossas cuidadoras, médicos, enfermeiras, como é que tem sido a procura lá no consultório? Talvez, né, eu tenha um determinado viés, porque como eu sou professor de psicofarmacologia, já há muito tempo, né, vou fazer um parênteses aqui, eu descobri esse ano, pesquisando e, assim, desesperado, tentando pagar a unidade do CRM, que eu fui jubilado. Você acredita? A moça disse assim, mas doutor, quantos anos o senhor tem? Qual é o seu CRM? Eu digo, o senhor não precisa mais pagar o CRM com a sua idade. Enfim, né? Então já faz um tempo grande que eu sou professor e me dedico, né, a essa questão. Então eu tenho sido procurado bastante por profissionais da saúde de modo geral, psicólogos, enfermeiros, dentistas e médicos, né? E boa parte desses, isso é uma coisa que acaba acontecendo, são mulheres da área de saúde que estão grávidas, né? E aí precisam de uma orientação ou um esclarecimento em relação aos medicamentos que vêm usando ou na eventualidade de precisar vir usar algum remédio da minha área, né? Algum remédio psiquiátrico. Tem, por outro lado, né, Ana Rosa, a questão da resistência do médico em reconhecer, admitir e buscar ajuda. Isso associado a uma questão do preconceito e, além disso, uma questão assim delicada que nós, seres humanos, a gente sempre acha que amanhã a gente vai melhorar, né? Seja de um desarranjo qualquer, seja de uma angústia, seja de um desânimo, a gente diz assim, não, daqui a pouco vai melhorar. E existe um subtipo de depressão chamado depressão melancólica, né? Antigamente era chamada de depressão endógena, que ela ainda tem uma particularidade cruel, que é assim, a pessoa acorda antes da hora péssima, super deprimida, e ao longo do dia diminui um pouquinho a depressão. Ao terminar o dia, ela diz assim, puxa, mas eu não estou tão ruim como eu estava ao amanhecer. Então, ela aumenta essa esperança de amanhã estar melhor e acaba evitando de procurar ajuda, né? Isso é uma particularidade de um tipo de depressão que a gente, psiquiatra, conhece bem, que responde muito bem às medicações, as chamadas depressões endógenas ou melancólicas. Mas, sim, a resposta é os profissionais de saúde estão também, né, precisando aí desse tipo de suporte, né? Pode ser um suporte psicoterapêutico, né? A gente não pode esquecer isso. Muitas vezes a psicoterapia acaba nos instrumentalizando, seja para diminuir conflito
ou para aumentar nossas resistências, permitindo que a gente supere determinados sintomas, determinados momentos difíceis da vida. Sancler, outra pergunta é se você acha que há alguma predisposição já definida de doenças mentais pós-Covid ou durante a Covid? Olha, se existe genial. uma ligação. Eu acho que eu posso dar 2 sugestões para os nossos colegas. Existe um pesquisador da Universidade de Oxford, chamado Maxime Taquet. Esse cidadão, com a sua equipe, ele vem fazendo levantamentos com as pessoas que sobreviveram ao Covid. Eu acho que a última publicação foi, acho que no JAMA ou no Lancet, não me lembro bem, em 2021, com mais de 240 mil pacientes, alguma coisa assim, que sobreviveram ao Covid, parece que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E é muito interessante, ele vai fazendo uma comparação do aparecimento de transtornos mentais nos sobreviventes do Covid e compara com sobreviventes de influenza e sobreviventes de pacientes com doenças infecciosas, infecções do trato respiratório. E o Covid dá um banho de aumento de transtornos mentais em comparação com estas outras condições de trato respiratório grave. Além disso, tem um outro pesquisador de Bristol, da Universidade de Bristol, que é um cara muito legal, chama-se David Gunnell. Ele falou no começo da pandemia assim, vai aumentar muitos casos de transtorno mental e o pico vai ser depois que acabar a pandemia. É um pesquisador de respeito, né? Então, de fato, a gente ainda não sabe muito bem todas as consequências que acabarão vindo, né, vamos dizer, dessa tragédia aí humanitária que estamos vivendo. Então, nossa, que interessante, né, Ania? Você, assim, lógico, a gente vê, eu tenho assim, muitos pacientes que tiveram Covid muito grave e que ficaram não apenas com sequelas neurológicas, mas com depressão, ansiedade, mais depressão, sabe? A pessoa ficou muito mal. E aí a gente vê que isso só está começando, né, Sancler? Que depois que acabar a pandemia, aí vai acabar, daí vai ter outra pandemia desse tipo de transtorno, né? Você sabe, eu até torço que isso não ocorra, mas os estudiosos estão alertando para isso, viu, Ana Rosa? E como é uma coisa, né, a gente está numa pandemia e está acontecendo tudo isso, eu fico pensando, no caso dos nossos funcionários do consultório, né, eles estão nesse grupo de paciente da humanidade. Até que ponto eles poderiam implicar a atividade profissional a uma piora ou um surgimento de um transtorno desses? Isto é uma condição tão delicada, né? Como você acompanhar os funcionários, né? Eu vi que, de modo geral, isto vem sendo uma preocupação crescente nas pessoas que têm funcionários, né? Seja no comércio, seja na indústria, seja na área de prestação de serviços. A gente sabe que um ambiente de trabalho saudável, ele aumenta a produtividade, né? Por exemplo, nós estamos falando, vamos supor, um ambiente médico, onde nós vamos ter uma recepcionista, nós vamos ter uma enfermeira, enfim, talvez algumas outras acompanhantes de sala, etc, etc. Se esse pessoal estiver razoavelmente bem com a vida e razoavelmente bem com o trabalho, nós estaremos acolhendo melhor os clientes. Eu fico imaginando um hospital, né, que tem não sei quantos enfermeiros, não sei quantos auxiliares, não sei, seja de cozinha, seja de limpeza, seja de recepção, acompanhamento, instrumentadores e assim consequentemente. Como que você faz para poder ter uma cultura organizacional saudável? Você sabe, isso é muito dos líderes, né? Então, se é o teu consultório, Anne, assim, o que você vai transmitir
para os seus funcionários como sendo aquilo que você reconhece como fundamental do ponto de vista do trabalho. Isto pode, né, não protegê-los totalmente de vir a desenvolver alguma condição patológica. Para evitar isso, né, uma das questões que é recomendada é sempre estar próximo. Significa fazer reuniões com o pessoal, reuniões regulares, permitindo que eles expressem sugestões, preocupações e angústias em relação ao trabalho, quer seja experiências que tiveram. Né? Então, isso evita muito criar alianças que não são muito adequadas dentro do ambiente de trabalho, né? Situações em que a pessoa precisa descarregar uma ansiedade qualquer ou uma situação estressante que viveu com um paciente, e você, então, vai acolhendo a partir dessas reuniões, e as próprias reuniões podem ajudar os outros com as experiências difíceis que cada um foi tendo. Mas, evidentemente, que tem que ter uma disposição por parte do gerente ou do líder, né, e um preparo para lidar com essas questões. Eu acho que eu vejo muito esses cursos que o SEBRAE vem promovendo, né, para pequenos e médios empreendedores, como eles estão destacando a importância de tentar cuidar da saúde física e da saúde mental da equipe. E eu acho que até para concluir, eu vi uma coisa bacana que é assim: veja se o plano de saúde que o seu funcionário tem oferece psicoterapia. Interessante isso. É verdade. Na hora que a gente vai contratar, né, Ania, para a equipe, a gente vê se oferece a psicoterapia, quanto, né, disso, porque a gente pode ter, assim, a necessidade, principalmente durante a pandemia, é isso que eu tenho vendo. Vem uma pergunta aqui da nossa amiga Isadora, perguntando, olá, se os profissionais da saúde apresentam maior resistência em buscar a ajuda psicológica ou psiquiátrica. O que você acha disso, Sancler? Você acha que a gente tem, assim, mais resistência? Mesmo, assim, o pessoal que trabalha na área da saúde, mas além de médicos, os colaboradores, os próprios psicólogos, os próprios psiquiatras, você acha que são mais resistentes? Isadora, muito boa a sua pergunta, muito apropriada. Assim, não tenha dúvida, o preconceito, como eu destaquei, ele é tremendo, inclusive com os recursos terapêuticos, né? Seja a psicoterapia, um pouco menos, e sejam com os medicamentos psiquiátricos, né? Há muito preconceito, muito equívoco em relação aos riscos. Eu costumo dizer, né, se a gente vai observar a estereotipia do psiquiatra, seja num filme, numa série, numa novela, enfim, na mídia, o psiquiatra ele é apresentado ou como um cidadão ignorante, que não sabe o que está fazendo, que está dando remédio que faz mal para a pessoa em vez de fazer bem, ou como um sacana, que ele interna aquela coitadinha ou o coitadinho que não precisava de internamento porque a família quer. Infelizmente, esse é o estereótipo da minha especialidade. Vem mudando, suavemente. Né? Existe até algumas apresentações, vamos dizer, alguns filmes, alguns seriados, que apresentam a doença mental e o tratamento de uma maneira correta. Isso é muito legal, mas ainda existe pesadamente. Né? E eu acredito, e isso que eu achei bacana da sua pergunta, Isadora, é o seguinte: por que isso? Vamos pensar em termos de AIDS. Quando a AIDS surgiu, né, ela era um diagnóstico fatal. Quem pegasse a AIDS sabia que ia morrer. Né? Hoje, passado 30 anos, não é mais. Ninguém morre mais de AIDS, genericamente falando. Né? Porque a medicina se dedicou, a ciência se dedicou, se desenvolveu pra caramba, e hoje tem uma maneira de você impedir que a doença evolua da sua maneira mais trágica. E a saúde mental?
ninguém se interessa por saúde mental. Saúde mental, ela está lá escanteada num cantinho, numa gaveta dos administradores públicos de pouca relevância. Vem aumentando por conta disso que a gente já falou, que é a demanda e o prejuízo que acaba acontecendo em termos de produtividade. Né? Mas por que esse preocupação? Uma das coisas mais assustadoras é você perder o seu controle mental. Imagine, Ana Rosa, imagine Ânia, imagine Isadora, você sem controle a respeito do que você pensa e do que você sente, tua vida virada num tsunami, as pessoas dizendo para você que você está equivocado, que aquilo que você pensa está totalmente fora da realidade. Gente, isso é profundamente assustador. Então, eu acredito que este elemento, provavelmente atávico da humanidade, impede um desenvolvimento maior, né, da aceitação das condições mentais. E os médicos, nós temos essa mesma condição. Médicos, psicólogos, né? A gente ouve, às vezes, quantos profissionais da área, seja médico ou psicólogo, que acaba falando para os pacientes umas orientações equivocadas em relação ao tratamento psiquiátrico. Verdade. Uma das coisas que eu acho mais triste, como eu ainda sou professor de psicofarmacologia, né? Eu adoro, gosto, estudo, me satisfaço tremendamente estudando e preparando aula e dando aula de psicofarmacologia. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos, pessoal, é assim, ó, eu acho tão feio uma palavra que os médicos costumam utilizar para quando acham conveniente reduzir e tentar fazer com que o paciente pare de utilizar um psicofármaco, que é desmame. Que palavra horrorosa, gente. Que coisa, pensem quando forem falar isso, desmame. Não tem absolutamente nada a ver, gente. Né? A amamentação é uma das coisas mais lindas do mundo, mais espetaculares, mais necessárias. Mas essa palavra é uma outra palavra carregada de preconceito. Né? É como se você, um adulto, estivesse mamando. É uma regressão, é uma descaracterização da sua capacidade como ser humano tremenda. Mas, enfim, esse é um exemplo, Isadora, aproveitando a sua pergunta. É verdade, Isadora, a gente espera encontrar todo mundo em bom estado mental. Aproveitando esse comentário aqui da Isadora, eu vou para a próxima pergunta. Para você me dizer mais ou menos alguns sinais, se você acha que eles existem, Sancler, se você acha que, como começaria a se manifestar a ansiedade e a depressão entre os funcionários de um consultório médico, por exemplo? Tem alguns sintomas que eles são passíveis de serem encontrados nas duas síndromes. Né? Por exemplo, fadiga, cansaço excessivo, alteração de sono, né? Alteração de concentração, irritabilidade e queixas físicas. Né? Isso a gente encontra tanto na ansiedade, os transtornos de ansiedade, que são vários, quanto na depressão. Né? Porém, existem alguns sintomas que são próprios. Na ansiedade, tensão, né? Nervosismo, aquele cidadão que começa a trabalhar suspirando. Isso é próprio dos transtornos de ansiedade. Preocupação excessiva para questões banais, corriqueiras. Isso é um indicador de manifestações iniciais de transtorno de ansiedade. E o que seria, digamos, mais definidor de um quadro depressivo? Mau humor, azedume. A pessoa perde, né, digamos, o seu verniz de relacionamento, a sua delicadeza. Isso é típico. Claro, há uma redução, muitas vezes, da autoestima, a pessoa fica infeliz. E
Uma outra coisa que acontece nos dois tipos de quadros é a diminuição da produtividade, né? Infelizmente, a eficiência do indivíduo fica comprometida. E para os nossos consultórios, assim, Sancler, você imagina que pessoas saudáveis, né? Imagina que para uma ideia de prevenção, você acredita que além daquela conversa, das reuniões que você havia sugerido, medidas alternativas como yoga, respiração, não sei... Muito importante, Ania, muito importante e muito legal. Eu faria o seguinte, uma das coisas que eu faço quando eu atendo um paciente pela primeira vez, uma primeira consulta, na minha anamnese, eu sempre pergunto hobbies, entretenimentos, lazer. Isso é uma das coisas importantíssimas. A gente precisa, todo ser humano tem que ter mecanismos saudáveis de compensação para o estresse do trabalho, a sobrecarga do trabalho, mesmo um trabalho adequado, né? E estes recursos que você citou, eles são extremamente bons, adequados para manter a nossa saúde mental. Manter ou recuperar, muitas vezes, dentro de um esquema de tratamento abrangente, né? Essa questão da meditação, as recomendações, por exemplo, da mindfulness, que está tão na moda hoje, que é assim, foque no que você está fazendo. Tente, né, não ficar preocupado com o que está acontecendo com a tua filha, porque ela se queixou que o namorado não está tratando ela bem. Deixe para fazer isso a hora que você estiver conversando com a sua menina. Então, né, se envolva no aqui e agora e na sua tarefa. As questões yoga, né, traz uma redução de ansiedade importante. Eventualmente, talvez numa equipe razoável que possa ter, né, substituição que não interrompa o fluxo de atendimento, até possa ser alguma coisa que a própria instituição, né, favoreça. Um determinado momento, lá, 15 minutos de alongamento, né? E eu costumo dizer que alongamento físico deveria também ter alongamento mental. Né? O alongamento mental é isso, você fazer coisas agradáveis, né? Você tentar limpar a tua mente de alguma preocupação, né? Você retirar exigências, muitas vezes, que o ambiente de trabalho coloca sobre você. Eu atendo muita gente do mundo corporativo, né? Então, essas grandes empresas, meu Deus, os cidadãos têm metas absurdas, né, a quantidade de trabalho. Eu me lembro de uma gerente de uma grande montadora que eu atendi há uns anos atrás, e ela disse para mim, eu termino meu dia, a minha caixa de e-mails ainda tem 300 e-mails que eu não respondi. Gente, isso é cruel. O que vai acontecendo? A pessoa começa a desenvolver um senso de incapacidade, um senso de agonia, de aflição, que não tenha dúvida pode favorecer uma doença psíquica ou física. Com certeza. Com certeza, né, Sancler? A gente saber identificar esses primeiros sinais e desenvolver vivências ou uma prática aí, a convivência no trabalho, olha, vamos às técnicas para não estragar seu dia. Essa é a ideia de, sabe, você ter ali, uma vez por semana, você tem 15 minutos, você se reúne com os seus 5 funcionários para falar sobre as experiências da semana, como é que eles estão, eventualmente, se algum está tendo algum problema familiar. Isso permite, assim, um acolhimento e, para o gestor, digamos, um domínio maior sobre os seus funcionários e evita que ele seja pego de surpresa com alguma condição mais grave, assim, um afastamento maior, né? Com certeza. Além da reunião para estratégia, né, que a gente tem que cuidar, eu acho que uma reunião, assim, para saber dos funcionários, ou então, sei lá, um café da manhã, né, um lanche, sei lá, 15 minutos por dia, ou tentar estabelecer um tempo. Eu sempre falo assim, olha, nós vamos ter que estabelecer um tempo
sem passar nenhum tipo de problema, de constrangimento, principalmente pela manhã. Falaram, evite deixar que as pessoas te estraguem o dia. Como vocês lidam com o público, às vezes o que vem lá de fora é toda aquela carga emocional da massa, né, das Nossa, pessoas. a gente tem pacientes que são muito desagradáveis, muito hostis, né? Que, assim, você vai acolhê-los e você está até muito bem de humor e tal, e o paciente vem com uma carga tremenda sobre você, né? De, vamos dizer, de infelicidade, ou às vezes já de irritação com, digamos, outros atendimentos em outros lugares. Então, esse preparo, ele é fundamental. E uma coisa que você falou, Ana Rosa, que é importante, importante mesmo, é o reforço, né? Então, aí fazemos um coffee break, né? E então, assim, durante o coffee break ou um pouquinho antes do coffee break, vamos conversar sobre como é que foram as suas experiências de trabalho essa semana, ou como é que está o relacionamento entre vocês, né? Então, essa ideia, assim, porque, às vezes, os funcionários podem não ver com bons olhos essas tentativas dos gestores de ajudá-los, né? Então, aí, porque pessoas têm de todos os tipos, né, pessoal? E talvez o medo da outra pessoa já querer se aproveitar da fraqueza momentânea que a pessoa está vivendo para tomar o cargo dela, né? Para tomar o lugar. E, Ana Rosa, é verdade, né? A questão da competitividade, às vezes, não tão saudável, né? Chegou aqui uma pergunta do João Augusto Brenner, eu vou colocar aqui na tela para você. Se você acha que um profissional da saúde ou alguém da equipe estressado ou deprimido pode maltratar um paciente? João, claro que pode, João. Ninguém é de ferro. Infelizmente, a gente está sujeito a ter posturas inadequadas em relação a certas, digamos, provocações. Nem sempre a gente está no nosso melhor, né? Então pode ser que o paciente nos pegue, a nós ou algum funcionário da equipe, num momento que a gente não está bem. Então, assim, uma orientação fundamental. Primeiro, respondendo a sua pergunta, sim, infelizmente isso pode acontecer. Né? Isso, se pode acontecer. Poder, a pessoa não deve de jeito nenhum, mas que pode acontecer, pode, né? Uma recomendação que a gente tem que fazer para essas situações é assim: você conte até 10, peça licença e vá pedir para um colega atender. É a única coisa que pode ser feita, né, se a pessoa não tiver capacidade de se controlar. Né? Eu me lembro, eu mesmo, né, no meu atendimento do consultório, em algumas situações, falei alguma coisa para um paciente ou um familiar, que depois eu pensei assim, puxa vida, eu me deixei levar pela temperatura do momento. Eu não precisava ter falado isso, ou eu poderia ter falado de uma forma diferente. É verdade. Bom, deixa eu passar para a próxima pergunta. Nossa, já se passaram tantos minutos, eu acho que só tenho tempo para mais uma pergunta, Sancler. Ânia, você lembra de alguma que a gente esqueceu daquela nossa lista? Eu vou dar mais uma dica, né? Vocês falaram em avaliar novos funcionários. Quando a gente vai indagar aquela questão do admissional, né? As pessoas não falam. Que nem vem aquele papeletazinha lá, você bebe? O cara diz assim, eu não. Ou socialmente. Né? Enfim, uma das coisas interessantes para o médico que está fazendo o admissional é indagar antecedentes familiares. Porque, como tudo na medicina, as doenças psiquiátricas também caminham em grupos dentro de famílias, né? Claro, tem situações que não são assim, mas a gente identifica, perguntar, né, se teve algum familiar com alcoolismo, se teve algum familiar que já teve suicídio, familiar que já teve algum internamento psiquiátrico. Isso tudo, de certa forma, também permite que a gente acolha e conheça melhor, né, o nosso, digamos, futuro colaborador.
Ana, você disse que tinha uma última pergunta? Ânia, você lembrou de mais alguma coisa? Assim, a Ânia tocou no assunto da constelação familiar, né? Dentro dessas medidas alternativas, né? Uma vez eu contratei uma constelação para fazer dentro da clínica, com todo mundo. Só que eu percebi que individualmente as pessoas tinham tantas questões que eu achei melhor cada uma fazer a sua. E a constelação da instituição ficou muito complexa, Ânia. Ficou muito pessoal para cada um, assim, sabe? Então, é verdade. Eu não tenho. Uma forma de tentar contribuir, né? Claro, eu não tenho experiência com constelação assim para instituições, né? Não conheço, mas é interessante, porque a ideia é identificar, né, as particularidades dos relacionamentos, né, a questão de você ver vulnerabilidades e aí, a partir disso, tentar ajustá-las, né? Sim. Ai, com certeza. Verdade, viu, João Augusto? A gente saber lidar com isso. A maneira que eu tenho achado, assim, para melhorar o estresse das minhas meninas lá, a gente ajudar lá eu ajudo a pagar a academia para elas irem. No dia que eu não estou no consultório, uma manhã uma menina tira de folga para fazer as coisas dela, porque eu estou fazendo doutorado, e aí eu saio muito do consultório, eu falo, quando eu não estou, fica só uma, para tentar, não, vai passear, vai desestressar. E a academia, né, que eu falo, nossa, é tão importante a academia para vocês. Que bom que você falou isso, exercício físico regular, aquele exercício que se adapta à pessoa. Um pode fazer academia de maneira pesada, outro vai fazer uma caminhada, não é? Exercício físico regular, claro, além de todos os benefícios para o corpo, está amplamente provado que melhora as áreas mais nobres do cérebro, pré-frontal e hipocampo. Importantíssimo, exercício físico regular. Então, olha, a dica de ouro, gente, cuide do seu pré-frontal e do seu hipocampo. Isso mesmo. Que toda a nossa entrevista de hoje foi baseada basicamente nessas regiões, né, Sancler? Até onde se sabe, é muito mais complexo do que isso. Mas, olha, eu acho que ajudou demais. Você também, né, Ânia? Muito obrigada. Eu acho que a gente precisa sempre pensar nisso, porque... E tentar não misturar tanto, assim, porque, como eu disse, a humanidade está assim, né? Então, até que ponto o consultório seria um agravante no caso das nossas funcionárias, mas se a gente conseguir promover medidas que tragam bem-estar, eu acho que a gente vai estar contribuindo com elas também, né? Exatamente. Isso aí tem fundamental, né, Ânia? Assim, o ambiente de trabalho, a ajuda que é oferecida para elas, muito provavelmente vai retornar em termos de qualidade de trabalho, né? E eu acho que o nosso consultório é uma grande embarcação e somos os comandantes, né, Sancler? Bela descrição, Ana Rosa. Somos responsáveis pela nossa tripulação, né? Exatamente. E é interessante, né? Uma vez eu escutei um ditado que eu achei brilhante, disse assim, que o bom capitão você descobre durante a tormenta. Claro que a gente não quer, né? Que venha muito raramente, né? Mas é verdade. E estamos passando por águas muito revoltas, todos nós, né? Não tem então, é você que está no leme, você que tem que dizer onde o barco vai, deixar todo mundo em segurança, até passar essa viagem, né? Perfeito. Muito obrigada pelo carinho e por estar aqui com a gente, Sancler. Obrigada mesmo. Sancler, eu só tenho a te agradecer por essa live. Foi ótimo a gente rever todos esses assuntos depois de 2 anos, ver o que foi feito da gente, né? Nós dois estávamos comentando, Ânia, eu acho que você também não, mas a gente não pegou Covid. Também foi uma coisa maravilhosa. Estamos aqui ainda, né, Sancler? Eu sou muito grato, sabe? E como eu estava dizendo para a Ana Rosa, eu não peguei, mas eu estou achando que daqui a pouco eu vou pegar, entendeu? Toda hora eu acho que vou pegar. Ah, meu Deus do céu, é isso que é essa insegurança maior, né?
Pessoal, eu quero agradecer muito, é uma honra poder estar com vocês e faço com carinho e espero que tenha contribuído aí um pouco com os nossos colegas. Muito obrigada. Obrigada, Ânia. Pessoal, amanhã a gente tem mais. A Ânia, amanhã, a nossa entrevistada. Sancler, se você quiser participar, a Ânia vai falar sobre como delegar funções. Vai ser ótimo, ao mesmo horário. E aí, se você quiser participar, vai ser uma honra. Mande bastante comentário para ela aqui. Bastante pergunta, que a gente vai fazer com o maior carinho, tá? Tá bom, pessoal. Um grande abraço, uma boa noite a todos e saúde. Obrigada, gente. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.